O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho para a nossa meditação. Duas observações sobre a primeira leitura. A primeira, versículo 20, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo 20. E de falar ao povo no templo sobre tudo que se refere a este modo de viver. Então, nós poderíamos perguntar: que modo de viver é este? E vejam, quem está dizendo isso para os discípulos é um anjo. O anjo que Deus mandou para libertá-los da prisão. Eles estão presos, os discípulos, presos porque anunciaram Jesus. Porque testemunharam que Jesus ressuscitou dos mortos. E o anjo manda eles irem no templo a falar ao povo deste modo de viver. Este modo de viver é, com toda certeza, a vida cristã. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos de Jesus passam a viver de uma outra maneira. De outra maneira por quê? Porque a maneira agora é a maneira de Jesus. Por isso, a comunidade vivia unida, tinha tudo em comum, como a gente viu na leitura de ontem. E aí, é bonito a gente observar este novo modo de viver, essa nova maneira de viver a partir do ressuscitado, da experiência com o ressuscitado. A vida se transformou de tal maneira que mudou completamente a maneira de se viver. Porque agora se vive a partir daquilo que Jesus mesmo ensinou. E é bonito a gente observar, porque no capítulo 6, quando vai acontecer a morte de Estevão, o texto diz que os cristãos, eles tinham um jeito diferente de se comportar, um jeito novo de enfrentar as diversas situações. Por isso é chamado
os cristãos logo no início, os seguidores do caminho, referindo-se a Jesus. E porque seguiam a Jesus, o seu modo de vida era diferente. E isso continua sendo verdade e continua valendo ainda para nós, que seguimos os passos de Jesus, que nos tornamos discípulos de Jesus, porque fomos atraídos para Ele, porque Ele nos atraiu para si. Nosso modo de vida tem que ser diferente. Um cristão não pode ser igual ao resto do mundo. Um cristão não pode ser igual ao resto das pessoas que não têm fé. Por isso, a importância da gente aprofundar a nossa experiência de fé. Porque nós não seguimos uma ideologia. A vida cristã não é uma ideologia. E seguir Jesus não é seguir uma ideologia, é seguir uma pessoa. A ponto de nos tornar diferentes. Porque seguimos Jesus, porque tornamos discípulos de Jesus. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que, de novo, os discípulos foram presos. De novo, os discípulos foram presos. E foram presos porque anunciaram Jesus ressuscitado. Nosso ministério, né, vamos dizer assim, mais do que ministério, mas a nossa missão como cristãos é evangelizar. E a gente escuta em diversos segmentos da igreja, diversas realidades da igreja, a gente escuta essa realidade, esta palavra evangelizar. Que coisa significa evangelizar? Evangelizar, resumo numa única expressão. Evangelizar é falar de Jesus. Claro, é falar com Jesus também, porque quem não fala com Jesus também não pode falar de Jesus. Mas evangelizar, em síntese, é isso, é falar de Jesus. E falar de Jesus quando? Em todas as oportunidades que nós tivermos. Com testemunho de vida. Com testemunho de vida. E quando for necessário, quando for preciso, usar as palavras. E isso é evangelizar. Então, nós entendemos que Jesus é importante para a nossa vida e nós fizemos uma experiência profunda de encontro com Ele, é natural que a gente fale dele. Para que outros também possam ter essa experiência. Aproveitar todas as oportunidades. Como fizeram os primeiros discípulos. Quando eles testemunhavam Jesus e eram perseguidos, sentiam felizes porque eram perseguidos. E quando eram postos em liberdades, eles continuavam a falar. E falavam com mais entusiasmo, com mais alegria. Testemunhando Jesus Cristo ressuscitado, vencedor da morte. Então, é esta também a missão que todos nós, como cristãos, devemos assumir. E assumir com responsabilidade. Em todos os momentos, em todas as ocasiões. Versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de João. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. Então, esta entrega de Jesus, Jesus entregou-se a si mesmo no mistério da cruz. Ele entregou a sua vida. Por isso, Deus amou tanto o mundo, e entregando-se Jesus na cruz, estava revelando para nós a profundidade do seu amor.
E é impressionante a gente observar, porque neste texto que nós acabamos de ouvir, o amor de Deus por cada um de nós, ele passa a ser também um julgamento. Nós seremos julgados pelo amor. Nós seremos julgados pelo amor. E aí é preciso a gente responder a este amor de Deus manifestado na vida de cada um de nós. Se responde de duas maneiras, ou duas opções: ou se diz sim, ou se diz não. Quando dizemos sim, este amor vai produzir luz. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Então, se dissemos sim a este amor vai iluminar toda a treva do nosso coração, toda a escuridão. E se dizemos não, a nossa vida permanecerá nas trevas. E é impressionante o que o evangelista João nos diz. Quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Quem pratica o mal, odeia a luz, não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Então, se nós recebemos esse amor de Deus em nosso coração tão fortemente manifestado no mistério da paixão de nosso Senhor, e não mudamos a nossa vida, que experiência de amor nós fizemos? Será que o amor de Deus verdadeiramente tocou o nosso coração? Ou então, se nós somos tocados por este amor, continuamos a fazer a obra das trevas? Ou continuamos a viver a infidelidade a Deus e a dizer não sempre ao amor de Deus por nós? Nós não deixamos ainda ser tocados por este amor. Porque aquele que foi tocado por este amor, ele se aproxima da luz e mostra que as suas ações são realizadas em Deus. E aquele que não se abre a este amor, infelizmente se distancia da luz. E quanto mais distante vai ficando da luz, mais mergulhado numa situação de pecado a pessoa se encontra. Então, olhando para Jesus e experimentando o seu amor em nosso coração, deixemos que a luz do seu amor ilumine as trevas do nosso coração e nos converta, verdadeiramente, nos leve à adesão a Jesus, nosso Senhor. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.